Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui em nosso canal. A pergunta é: como alcançar o despertar espiritual? As pessoas às vezes elas comentam, elas perguntam por que é tão difícil, é tão complicado isso? Ou porque já estão numa prática já há um bom tempo e isso ainda não aconteceu? Há uma história muito interessante dentro do Zen, do monge Bazo e o seu mestre Nakaju. Você deve conhecer essa história. Bazo estava dentro desse processo para o despertar espiritual, dentro desse processo da prática. E um dia o seu mestre o encontra sentado na prática do Zazen. Nós vamos falar um pouco sobre essa prática do Zazen. Ele está em sua prática do Zazen e o mestre se aproxima e diz: é bem interessante sua prática, mas qual é o propósito? Ele olha para o mestre e diz: naturalmente, o despertar espiritual ou a iluminação espiritual. Essa é a sua resposta. Naquele momento, o mestre pega uma telha e começa a esfregar essa telha numa rocha. Quando Bazo presencia aquela cena, pergunta ao seu mestre Nakaju: mestre, o que você está fazendo? E o mestre responde: eu preciso de um espelho e estou transformando essa telha em um espelho. Vou polir até eu ter um espelho. Bazo, ao ouvir isso, começa a rir e diz: mestre, isso será impossível. Não é possível o senhor transformar uma telha num espelho, polindo, fazendo esse trabalho. A isso o mestre responde para Bazo: assim é a sua prática do Zazen, para alcançar o despertar espiritual ou a iluminação espiritual. É interessante essa história. A prática da meditação ou a prática do Zazen não é para se obter a realização ou a iluminação. Não há um propósito a ser realizado por uma prática no que diz respeito ao despertar espiritual, à iluminação espiritual. A iluminação espiritual, o despertar espiritual é algo que já está aqui, nesse instante presente. O seu trabalho de prática não é para o despertar espiritual. Ele deve prosseguir. Mas o seu trabalho de prática, a prática de se assentar em Zazen, é a própria iluminação, é o próprio despertar. Não há qualquer separação entre se sentar sem a mente, e é isso que significa a palavra Zazen. É apenas se assentar sem a mente, e a iluminação espiritual, ou despertar espiritual. Então, a meditação, como eu tenho colocado aqui em nossos encontros, eu chamo de real meditação prática, ela não se separa da iluminação espiritual.
essa iluminação espiritual é a prática da meditação. Eu prefiro chamar de meditação prática. Em geral, as pessoas ficam frustradas quando elas praticam a meditação. Porque quando elas saem da meditação, elas percebem que o sentido egóico, o sentido da mente está presente ali, mais uma vez. Elas querem realizar a meditação com esse propósito da iluminação. A prática da real meditação, como eu tenho colocado aqui dentro desse canal, é permanecer livre da identificação com a mente. E isso não é um processo para se fazer em momentos específicos do dia, num lugar preparado para isso, silencioso, quieto, em que você consiga parar a mente, parar com esse processo de identificação com a mente através de uma prática. Eu preconizo aqui a meditação real, a real meditação. Ela é algo presente agora, aqui. Nesse estado de presença, nesse estado de consciência. Está presente a meditação prática. Essa meditação prática é o zazen. Se assentar sem a mente. Se assentar sem o movimento do pensamento. Sem se confundir com o pensamento. Então, a verdade sobre a real meditação é a verdade sobre alcançar a iluminação ou alcançar o despertar espiritual. E a verdade é que não existe como alcançar aquilo que já está aqui agora. Alcançar pressupõe futuro. Pressupõe um movimento no tempo. Pressupõe um objetivo, um propósito a ser realizado. Enquanto que realização é a constatação do seu ser. Agora, aqui. Isso fica muito paradoxal, no sentido prático. Porque você é isso. E, no entanto, percebe que ainda está se identificando com todo esse movimento da mente egóica. Então, de uma forma real, isso está presente, mas não de uma forma existencial. E é aqui que não se deve parar a prática. Mesmo que a prática não vá lhe dar esse resultado. Eu diria que a prática lhe predispõe a se tornar cônscio daquilo que já está aqui. É basicamente isso. Esse trabalho de autorreconhecimento é tudo que se faz necessário. Não se trata de alcançar o despertar espiritual, mas de constatar a verdade do seu próprio ser, aqui e agora. Então, zazen não é uma prática ritual, uma prática cerimonial. Zazen é simplesmente estar presente, agora, aqui, se assentar sem a mente. Isso pode significar, literalmente, se assentar em um lugar e ali permanecer livre dessa identificação com esse movimento do pensamento. Nesta auto-observação
É possível haver uma quebra dessa identificação com esse movimento egóico. Mas também, Zazen, como é permanecer em seu ser, assentado em seu ser, como eu tenho dito dentro dessas falas aqui, em nossos encontros, tanto aqui em nosso canal, como dentro de encontros presenciais e online, caminhando você pratica o Zazen. Dirigindo o seu carro, você pratica o Zazen. Assistindo TV, você pratica o Zazen. É por isso que no Zen é imperdoável se separar a prática da meditação da própria iluminação. Não se pode separar a iluminação da meditação. Para o Zen, iluminação é meditação. Não há separação, não há distância. Então, nossos encontros, nosso trabalho juntos é lhe mostrar que é possível o despertar espiritual. Mas o despertar espiritual é a constatação do seu ser agora, aqui. Isso é iluminação. Portanto, se trata de uma constatação, não de uma conquista. Se trata de uma percepção direta desse natural estado de ser, livre da mente egóica. Essa mente, ela vive nessa dualidade. A ilusão consiste nesse sentido de dualidade internalizado no corpo e na mente, pelo pensamento. Outro ponto importante aqui, que eu tenho enfatizado, e em geral eu não tenho percebido isso, mesmo por aqueles que compartilham essa possibilidade do despertar, é que não há possibilidade alguma desse despertar espiritual sem um trabalho nesse mecanismo, nesse organismo, nesse corpo-mente. E esse é o trabalho da consciência, trazendo o despertar, trazendo a percepção da realidade daquilo que você é. E o que você é transcende o corpo e a mente. Então, se não houver um trabalho de desidentificação da mente do corpo, não haverá o despertar espiritual, a iluminação espiritual. Você poderá acreditar nisso, estudar muito, ler muito sobre isso, aprender muito sobre isso, e de uma forma existencial não acontecerá o despertar espiritual. Porque sem uma mudança nesse mecanismo, isso não acontece. Eu me refiro a essa constatação, ela não se mostra. Ela se apresenta quando há essa quebra de identificação com o corpo e com a mente. E esse é um trabalho do despertar desta energia que está em estado potencial no corpo, pronta para florescer, pronta para despertar, em prontidão para se manifestar nesse mecanismo, nesse corpo. Eu me refiro a esse poder da Kundalini, que é o poder da própria consciência, nesse corpo. Portanto, a constatação da verdade do seu ser pressupõe a atualização desse potencial divino, que é o potencial da Kundalini. Eu nunca dissocio o despertar da Kundalini com o processo do despertar espiritual ou da iluminação espiritual. É algo que anda de mãos dadas. É algo que acontece simultaneamente.
E é nesse organismo, é nesse mecanismo que acontece essa constatação. Então, todo esse processo da prática, ele deve prosseguir. E aqui eu me refiro à real prática. A real prática está na meditação. É necessário descobrir a arte da meditação. Você pode também continuar dentro de uma assim chamada prática meditativa ou prática de meditação por 10.000 anos. E o que eu estou dizendo para você tem perfeita base dentro do princípio do despertar, segundo a yoga. A meditação requer consciência, presença. Não se trata daquilo que é assim conhecido por meditação aí fora. Uma meditação para acalmar, uma meditação para desestressar, uma meditação para um propósito terapêutico. Isso é algo maravilhoso, mas isso não pode lhe trazer essa constatação da verdade do seu ser. Isso requer a desidentificação com a mente egóica, requer a quebra desse sentido de dualidade internalizada nessa suposta mente egóica, nesse suposto eu. Enquanto houver esse sentido de mente egóica, que é esse sentido de uma identidade, que é o eu, haverá o mundo lá fora. Então, essa internalização da dualidade precisa ser quebrada. Essa ilusão entre observador e a coisa observada, entre pensamento e pensador, entre experiência e experimentador. A realidade é aquilo que está agora, aqui. Não há esse eu pensando. O pensamento aparece, mas não tem alguém. Essa dualidade precisa ser desfeita. Essa ilusão precisa ser quebrada. No sentir, ao sentir, mas não alguém sentindo. Na emoção, existe a emoção, mas não alguém na emoção. No pensamento, há o pensamento surgindo, mas não alguém pensando. Portanto, é importante uma base real, e a base real está na real meditação prática. Aqui em nosso canal eu tenho uma playlist sobre isso. Nessa real meditação prática, é possível haver uma quebra dessa identificação com essa ilusão, que é a ilusão da mente egóica, que é a ilusão desse falso centro, desse falso eu. Eu chamo de mente egóica esse estado de consciência mental para essa suposta identidade presente. Agora, aqui, isso não é real. Assim, os nossos encontros é para a investigação da verdade desse falso eu, desse falso centro. Os nossos encontros é para a quebra dessa ilusão da dualidade, para a percepção direta da não dualidade. A não dualidade é o seu ser. É esta consciência real. Constatar isso
ocorre em razão desse trabalho da real meditação. Isso é possível quando há autoconhecimento. Então, a mera prática da meditação, sem autoconhecimento, não irá representar uma transformação, uma mudança, não irá representar o despertar desse poder divino. Então, não há como esse movimento interno, que é o despertar da Kundalini, que é o florescer da consciência, assumir esse corpo e essa mente. Então acontece essa constatação. A constatação de que aquilo que você é, já é, aqui e agora. No entanto, um processo se faz necessário nesse corpo, nessa mente. E é por isso que a prática real se faz necessária. E aqui se refere à prática real. É necessário descobrir o que é o real zazen, ou a real meditação. Então, esse é o assunto aqui para vocês. No seu viver, no seu dia a dia, você coloca isso em evidência. Pela autoobservação. A observação do movimento da mente. Quebra essa identificação com esse movimento da mente egóica. Então, aqui, a arte da meditação é a arte da autoobservação, o que Ramana Maharshi chamava Atma Vichara, a autoobservação. A autoobservação é a Atma Vichara, e essa é a verdadeira meditação prática. Então, esta realização é a realização do zazen, que é a iluminação, que é o despertar espiritual, que é o despertar da consciência, que é o seu ser constatado, livre da ilusão de todo sofrimento psicológico, de toda essa confusão que a mente egóica representa. Isso é amor, isso é paz, isso é liberdade, isso é felicidade. Se isso é algo que lhe toca e você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, se inscreve no canal, deixa o seu like. Lembrando que nós temos encontros também presenciais, temos encontros também online. Se isso é algo que lhe toca, vamos trabalhar isso juntos. Ok? Valeu pelo encontro. Ver o que já está presente é aqui o real alcançar, entre aspas. Você não vai atingir algo que está distante. Aqui esse atingir é a constatação daquilo que você é.